Salve, salve, queridos. Saudações. Mais uma vez fazendo aqui questõezinhas do Enem 2021. Aliás, uma questão do Enem 2021. Lembrando que já resolvemos duas e estamos no caminho de resolver todas, né? Queridos, lembrem-se que a ideia é que vocês possam usar essas revisões, essas questões, não só para estudar para o Enem, né, propriamente, acho que isso é bem claro, mas também para outras questões de física, para outros concursos, né, que envolvam física. Não sei, uma prova, de repente, sei lá, da UFRJ, UNB, a Unicamp, FUVEST, Polícia Rodoviária Federal também tem caído física, enfim. A ideia aqui é a gente revisar, fazer um apanhado, por isso que o ritmo é bem cadenciado, né? A ideia é a gente revisar de fato a matéria, lembrar de fato da matéria. Tá? Então, não fiquem muito presos à questão, pô, mas essa questão é do Enem, acho que não vai caber muito para mim. Pô, galera, a ideia aqui é a gente expandir o máximo possível. Uma vez que a gente faça aí bastante questões do Enem, nada impede da gente pegar outras questões de física, enfim, quiçá de matemática também, não tem problema nenhum. Né? E a ideia é essa, queridos. O importante é vocês saírem da inércia com relação aos estudos, ou, se já estiverem estudando há algum tempo, que se mantenham na inércia, beleza? Bom, queridos, vamos ver essa questãozinha aqui na sequência, né? Lembrando, Enem 2021, aplicação normal, né? E aí a parte de física do caso. Vamos juntos. É possível ligar aparelhos elétricos de baixa corrente utilizando materiais comuns de laboratório no lugar das tradicionais pilhas. Galera, aqui ele já está meio que deixando uma pequena pista para a gente, né? Quer dizer, ele está falando que a gente vai usar materiais comuns no lugar de pilhas. Aí daí? Cara, se ele está falando que vai entrar no lugar de pilhas, é porque esses materiais comuns vão funcionar aí com uma fonte de energia, né? Eu vou falar um termo um pouco mais nerd, digamos assim, mais técnico, mas a ideia é que vai estar funcionando ali como uma fonte de energia. Mas o termo que eu ia trazer é que é uma fonte, né, de força eletromotriz, né? É uma força eletromotriz gerando ali uma diferença de potencial no sistema. Mas isso assim, a gente está vendo só pelo enunciado que ele falou até agora. Vamos ver se isso vai se concretizar e como é que a gente vai interpretar essa relação que ele traz para a gente. Bom, ele apresenta ali um diagrama, queridos. Repara que ele bota ali cobre, né, zinco, fala de um papel umedecido ali com uma solução ali de sal, né, Na2SO4, a solução aquosa. E aí ele bota um cronômetro do lado, né, mostra as polaridades ali, né, não sei se vocês reparam, gente. Mas aqui, ó, aqui tem um maisinho, né? E aqui tem um menuzinho. Nossa, ficou bem ruim aqui, né? Para variar. Eu sempre me queixo do meu próprio desenho, né? Enfim, a ideia aqui, vamos botar mais bonitinho. Ó, aqui tem um menos. E aqui tem um mais. Tranquilo? Beleza? E a mesma coisa que para baixo, né? Ele fala que tem um voltímetro aqui, ó. Aqui tem o mais. E aqui tem o menos, né? E coincide, na verdade, né, gente? Ó, se você seguir aqui, ó, esse mais aqui está vindo por esse fiozinho para cá, né? Esse potencial positivo. Então, se você seguir, tá chegando nesse cobrezinho daqui, né? E se você puxar daqui, ó, desse maisinho do nosso voltímetro, também, né? Tá vindo por esse fiozinho aqui de baixo, pimba, tá vindo para cá. Então, como é isso? Isso aqui, então, é um polo positivo, né? Terminal positivo ali desse sistema. Tá. E, ao mesmo tempo, a gente pode olhar aqui, ó, para esse lado de cá, ó, aqui tem um menuzinho. O menuzinho tá vindo por aqui, né? Esse potencial. E a mesma coisa pra cá, né? O menuzinho tá vindo pra cá. Tá bom. Tô entendendo. Então esse zinco aqui, ó, seria o menos. Tá. Até aqui tudo bem, né? O que ele pergunta pra gente? Utilizando a representação de projetos elétricos, o circuito equivalente a esse sistema é. E aí, galera, repara que em todas as opções que ele traz aqui pra gente, né? Eu botei só três ali, na verdade, a gente pode até descer um cadinho aqui para ver o restante das opções. Mas a ideia é que ele sempre traz ali, né? Uma força eletromotriz, né? A princípio, traz um voltímetro, né? Aquele Vzinho ali, e traz uma representação de resistência, né? Ou seja, vamos ver aqui, ó, puxar para cá. Isso aqui, ó, seria uma resistênciazinha, um resistor, na verdade, né? Aqui estaria o nosso voltímetro e aqui estaria a nossa força eletromotriz, né? Vou botar aqui, ó, FEM, força eletromotriz, que é a bateria, né? Está alimentando ali o sistema. Tá bom. Cara, então a ideia agora é a gente olhar para essa figura e ver como é que eu poderia representá-la, né? Repara que essa solução aqui, né, essas soluções, na verdade, que ele bota coisas, elas vão funcionar, na verdade, como se fosse uma bateria mesmo, uma pilha, né?
E aí a ideia é, ó, o zinco está representando aqui o terminal negativo, né? O cobre, o positivo. Então, se a gente fizesse aqui, ó, nessa sequência, digamos assim, ó, o zinco aqui de novo negativo, o cobre aqui de novo positivo. Quer dizer, a gente está associando, né, duas fontes de tensão, duas fontes de força eletromotriz. Galera, não sei se vocês já estão enxergando onde a gente vai chegar. A gente tem duas fontes de força eletromotriz, eu poderia falar duas pilhas, né, duas baterias, de alguma forma. Tem esse cronômetro que, na verdade, está sendo alimentado por essa força eletromotriz, ou por essas forças eletromotrizes. E eu tenho um voltímetro justamente medindo ali a diferença de potencial entre esses dois terminais. Já deram para sacar a ideia? Então, o que a gente pode representar aqui, na verdade, é o seguinte, ó. Eu tenho associado em série essas bateriazinhas aqui, né? Ó, segue comigo. Um polo positivo, um polo negativo. Um polo positivo, outro polo negativo. Cheguei aqui, ó. Esses terminais aqui que eu marquei, queridos, prestem atenção. São esses terminais. Vou botar uma letrinha aqui, né? Se chamar esse terminal aqui de A, esse aqui de B, né? O terminal A estaria aqui, ó. E o terminal B estaria aqui, né? Vê se vocês estão enxergando, queridos. Assim, nessa questão particularmente, né, a parte de física, ela talvez não seja nem tão difícil. A questão aqui, na verdade, é vocês abstraírem e enxergarem o circuito, né, a representação comum que a gente tem de circuito, dentro desses elementos naturais. Né? Assim, os elementos naturais que eu digo, esses elementos, digamos assim, que são físicos, né? São materiais de fato, acho que é essa a ideia. Né? Então, primeiro ponto, vocês visualizam aqui direitinho. Pode perguntar se tiver dúvida, gente. Ó, é brincadeira, tá? Eu sei que não dá para vocês perguntarem agora. Quem sabe um dia a gente não faça uma livezinha e dê pra gente tirar algumas dúvidas. Mas por enquanto eu sei que não dá, só se vocês mandarem ali pelos comentários, né? Aí a gente pode até tirar algumas dúvidas, tranquilo? Mas vamos junto. Esse terminal aqui do cobre tá aqui, é o Azinho daqui, tá bom, gente? Esse terminalzinho aqui, ó, do B tá aqui. Se você quisesse, inclusive, marcar aqui, gente, ó, chamá-lo aí aqui, ó, esse terminalzinho aqui DC, esse aqui de D, tá bom? Então, esse C estaria aqui, né? É pertinho desse negativo aqui, né? Ó, C tá aqui. E o D estaria mais ou menos por aqui, né? Então, vê se ficou mais fácil de visualizar, gente. A ideia, então, é essas duas copinhos ali com o cobre e o zinco, né? Com esses terminais, esses polos, né, de cobre e zinco, eles estão gerando ali uma bateria, ó. Mais, menos, mais, menos. Eu falei gerando uma bateria, perdão, queridos. Está gerando uma diferença de potencial, né? Eles estão funcionando como bateria. Tá, já passamos bastante tempo nessa visualização. Vamos um pouquinho mais. O cronômetro está ligado nessa fonte de energia, então a ideia é que ele está funcionando de fato como um elemento que está pegando essa diferença de potencial de alguma forma. Né? Eu achei interessante porque aqui nas opções, queridos, a gente não tem outra possibilidade que não considerar esse cronômetro como sendo aqui uma resistência. Né? Por que eu fico um pouco resistente a essa representação? Porque, na verdade, né, o cronômetro em si ele não seria uma resistência. Né? A gente poderia até botar ali, de repente, ele funcionando como uma força contra-eletromotriz. Né? Porque, a princípio, galera, a resistência, ela, através do efeito Joule, pega essa energia potencial elétrica e converte em energia térmica, né, em calor. Né? Basta você lembrar aí da resistência do chuveiro, do secador de cabelo, da chapinha ali do cabelo, né? Enfim, todas essas resistências aí, a ideia é que ela está pegando ali energia elétrica e convertendo a energia térmica através do efeito Joule. Aqui a gente tem um cronômetro que não estaria convertendo energia térmica, né? Mas assim, vamos interpretar de uma maneira bem lato, no sentido de que a resistência ali é um elemento que está pegando a energia elétrica, né? Assim, é mais ou menos essa a ideia. Então, o nosso cronômetro estaria aqui, ó. Esse, para quem não visualizou, tá? É o cronômetro. Tudo bem, gente? Tô indo devagarinho, gente, porque eu sei que essa questão de abstração, assim, às vezes dá uma embolada no meio de campo ali na cabeça. Então, vê se tá ok, vê se tá tranquilo. Claro, professor, eu tô achando muito lento, Carlão. Gente, não tem problema, bota velocidade 2, né? Zero problemas. Tranquilo? Aqui eu tô indo devagar mesmo para abarcar todo mundo, enfim. Ninguém ficar para trás, todo mundo junto, todo mundo passar. Bom, então a gente tá chegando lá, né? Apareceu já o cronômetro, apareceram os dois copinhos ali, né, que foram a representação da bateria. Falta só aparecer o voltímetro, né?
E aí, repara, o voltímetro ele também está ligado nesses terminais A e B, né? Então a gente poderia chegar aqui e botar aqui o voltímetro desse ladinho. Ó, nosso voltímetro. Tibum. Vê se não tá bom, gente. E um detalhezinho aqui entre nós, né? Claro, para resolver a questão você não precisava desse conhecimento prévio, né? Ele deixa muito evidente ali na figura, daria para a gente interpretar. Mas é bacana você lembrar que esse voltímetro aqui, ele realmente só poderia ter ligado dessa forma, porque o voltímetro ele mede a diferença de potencial, né? A DDP. E para medir a DDP, ele tem que estar associado de fato em paralelo com o que se deseja medir, né? Então aqui, ó, paralelo. Tem até um macetinho, eu aprendi há muitos anos atrás com um maravilhoso professor de física, chamado Carlos de Oliveira Ferrão, Fenômeno. Ele falava paralelo Lu, mesmo U, né? Então, para lembrar, né, que o U é a diferença de potencial, então paralelo ali, associado em paralelo. Bem tranquilo, gente, bem tranquilo. E se eu tiver. É que não tem, não, tá, gente? É só para a gente revisar. Se a gente tivesse um amperímetro, né, que é um elemento que faz a medição ali da corrente no sistema que você quer medir, então você está medindo ali o I, né? Ó, a corrente. Lembra, né? Se eu quero pegar a corrente, eu quero que tenha a mesma corrente que o sistema, você vai associar em série. Eita, coisa feia, Carlos. Meu Deus. Não tem problema, gente, ó. Paga esse traço feio aqui. Pronto. Então vamos lá. Está associado em série, né? Tá aqui, série. Meu Deus, mas que mania de querer errar, né? Mas pronto, né? Paroxítona terminado de tongo ali. Tudo bem, jovens? Não tinha na questão, tá? Mas se tivesse, por exemplo, a gente poderia ligar teoricamente aqui, né? Em série com esse resistor ou em série com as baterias, a depender do que a gente gostaria de medir. Mas como eu disse, nem aparece no enunciado, nem aparece na questão, tá, gente? Então, nesse caso aqui, queridos, qual é a melhor representação? Tomem cuidado que o Enem, né, ou melhor, o INEP, né, que seria a banca, foi bem sapeca aqui, né? Uma mente mais desavisada poderia cair numa pequena pegadinha aqui, né? Deem uma olhada aqui, jovens, ó, nessa letra C aqui. Olha que sapeca a letra C. Ah, por que sapeca? Porque repara, gente, olha como é que ele bota os polos das baterias aqui embaixo, ó. Ah, malandrinho, ele botou ó, menos junto com menos e mais junto com mais. Quer dizer, é como se a gente tivesse aqui, né, um gerador e um receptor, né? Seria mais ou menos a ideia, um anulando o outro, porque como eles são iguais, não teria DDP para o sistema, né, para o resistor funcionar. Tranquilo? Então toma cuidado, né, ali na hora da prova. Eu sei que são muitas questões, acaba gerando um cansaço, mas fiquem atentos, né? Repara que a nossa figurinha aqui, ela ficou bem didática, né? Ó, olha como é que está a disposição dos polos aqui, ó. Ó como é que está a disposição dos polos. Isso aqui é uma associação de baterias em série, né? Quer dizer, elas estão, entre aspas, tá, Cris? Eu vou dar uma personificada aqui, mas é como se elas estivessem se ajudando, né? E nessa representação da letra C, que traz aqui pra gente na questão, elas não estão se ajudando, elas estão se atrapalhando, né? Seria mais ou menos essa a ideia. Então, reparem, a gente tem as duas baterias em série, vê se não tá bonito aqui, ó. Vou pegar aqui um cinzinha. Ó, as duas em série. A resistência aqui, né, que seria a representação do cronômetro, em paralelo. E por fim, o voltímetro ali em paralelo, medindo a diferença de potencial aí gerada pelas baterias ou ainda que está chegando ali no resistor, seria a mesma coisa. Então, gente, melhor opção de fato, letra B de bom demais estudar física, né? Cris, de novo, foi num ritmo bem tranquilo, né? A questão ela exigia um pouquinho de abstração de fato, de você enxergar ali a figura e chegar. Ah, Carlos, mas eu não enxerguei, eu não lembrava da valência, né? Aí eu tô entrando até na seara de outros professores que seria a parte de química, né? Mas o cobre ser positivo, o zinco negativo. De fato, queridos, como eu disse, a gente não precisaria dessa informação para chegar lá, né? Basta você ver que a associação, ó, tá o cobre de um lado, o zinco do outro, e ali no meio é o cobre com o zinco, quer dizer, eles estão ligados em série de fato, né? Se a gente tivesse, por exemplo, o polo de zinco ligado ao polo de zinco, aí seria a ideia que a gente trouxe na letra C, né? Então você não precisava ter esse conhecimento prévio de saber se vai ficar positivo ou negativo, não precisava. Conquanto eu tenho utilizado, né, apesar de eu ter utilizado os terminais, né, positivo e negativo que ele deu no próprio cronômetro e no voltímetro. Então assim, eu já meio que
entre aspas, peguei essa informação da questão, né? Assim, já extraí da questão. E não sei porque eu falei entre aspas, porque eu de fato extraí. Mas a ideia é essa, tá, gente? Então, não creio que seja grandes problemas para vocês. O Enem gosta de fato de botar umas coisinhas, no caso o INEP, né? Gosta de botar essas questõezinhas aí, são representações gráficas e normalmente envolve a parte de eletrodinâmica mesmo. E, enfim, acho que é isso, queridos. Qualquer dúvida, assim, se você sentir, como eu disse, a questão ela não é tão difícil, mas ela exigia uma capacidade de abstração muito grande. Então, se tiver alguma dúvida, assim, alguma coisa mais cabulosa e tal, você pode perguntar ali nos comentários, ou enfim, qualquer coisa do tipo, não tem problema nenhum. Tá, gente, queridos? Então, um forte abraço, até